Glória a Deus por esse momento maravilhoso que Ele tem nos concedido para estarmos aqui, para ouvirmos a Sua gloriosa palavra. Toda a honra seja dada a Jesus. Que a graça e a paz desse Deus esteja com você, que o Espírito Santo do Senhor repouse em seu coração. Deixe uma mensagem aqui no livro de Romanos, no versículo 8, capítulo 8, e no versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, nos deixou essa carta e não é diferente para os nossos dias. Então a palavra de Deus, foi para o passado, essas cartas foram para o passado, para aquele povo, e elas permaneceram para nós nos dias de hoje. Ela é a nossa condução para a salvação. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, é uma palavra bem forte. O corpo está morto por causa do pecado. E o Espírito, ele vive por causa da justiça. Essa carne aqui, Deus a entregou para que fosse salvo o Espírito. Quando Deus ali colocou Adão para fora do jardim, ele estava entregando essa carne, esse corpo da desobediência, para que nós pudéssemos viver em nós e habitar em nós o Espírito de Deus, que um dia ele enviaria através de seu Filho. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em você, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Então, o que esse versículo diz para nós? Se no seu corpo mortal habita o Espírito de Cristo, esse mesmo Deus que ressuscitou a Cristo, ele há de ressuscitar pelo Espírito que habita em você. Ele vivificará os vossos corpos mortais. Então, só Deus pode vivificar esse corpo mortal pelo seu Espírito que em nós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Que morte é essa que aqui o apóstolo Paulo diz? Se viverdes segundo a carne, morrereis. Nós já temos a sentença dessa carne morrer mesmo. Então, que morte é essa que Paulo está falando? A morte eterna. Aquela morte que para sempre ficará na cadeia da escuridão. Aquele que não tiver o Espírito de Deus. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, você tendo o Espírito de Deus, e através de viver com o Espírito de Deus, mortificar a obra do corpo, vivereis. Que vida é essa? A vida eterna em Cristo Jesus. Então, em nenhum momento é comparado a essa vida, porque essa vida que nós todos já temos a sentença que vamos morrer um dia, é o mais certo que todo ser humano tem, é a morte. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Então, como vivemos segundo a carne? A prostituição, o adultério, a mentira, a inveja, o engano,
a peleja, a contenda, a impureza, a maldade, os roubos, toda sorte de maldade deste mundo. Isso são as obras da carne. Se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Teremos a salvação. Precisamos buscar cada dia mais mortificar as obras do corpo, dos nossos corpos, para que possamos ter vida em Cristo Jesus. Só Jesus nos dará a vida. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. No versículo aqui mais acima diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então aqui, esse versículo mais embaixo diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas aqueles que não têm o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, podemos receber o Espírito de Deus. Todos nós podemos ter o Espírito de Deus. Basta vivermos para Cristo, mortificarmos as obras do corpo e seguirmos a palavra de Deus. Quais são os frutos do Espírito? São as características morais, as características espirituais, que é a humildade, o respeito, o discernimento, a dependência de Deus, sermos dependentes de Deus. A palavra de Deus fala que tem uns que acreditam em carro, cavalo, confiam na força do seu próprio punho, confiam na força do seu dinheiro. Então, precisamos ser dependentes de Deus, obediência, obedecer a palavra de Deus, a paciência, a fidelidade, a benignidade, a mansidão. Então, tudo são frutos do Espírito, o domínio próprio, né? Quantas vezes não temos domínio próprio em tanta circunstância da vida? Simplesmente faz o que acha que está certo e vai e não tem domínio próprio. A pureza, a santidade, o amor. Mas não é esse amor que muitos pensam, não. Esse amor que acham por aí, temos que ter dó da pessoa que está fazendo isso, aquilo outro, está praticando coisas erradas, tem que ter paciência. Aquele irmão que sabe a palavra de Deus, todo dia permanece naquele erro, todo dia permanece, não quer consertar. A palavra de Deus fala que a gente não pode permanecer nas mesmas obras, não, nós temos que santificar a cada dia. A Bíblia diz que o amor ele não folga com a injustiça. Eu tenho tanto amor por fulano, mas é um fulano que é tão injusto. A gente folga com tanta injustiça que ele apoia. Então, o amor não folga com injustiça. Esse amor que a Bíblia diz, ele não deve folgar com injustiça. Então, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Estarmos em comunhão com Cristo. Não adianta nada também a gente estar servindo a Deus, que é o que mais tem hoje. Muitos acham que estão servindo a Deus e estão vivendo de qualquer maneira. Eu vou na igreja aos domingos, final de semana, e tá tudo bem e estou agradando a Deus. É o que mais está existindo hoje. São pessoas dessa maneira. São pessoas fazendo tudo o que querem, cumprindo só as obras da carne. Vai para a igreja, quando sai, nem lembra do que foi lido na palavra, não guarda nada no coração e está só fazendo aquilo que não agrada ao Espírito Santo. Está tão longe de Deus. Então nós precisamos ter esse discernimento, ter essa dependência de Deus, que são as características do Espírito. Então que nós possamos buscar cada dia mais e deixar de lado as obras da carne, que são os frutos da carne, e seguirmos
a Deus em espírito e em verdade, porque pelo Espírito que em nós habita, nós vamos viver. O Espírito de Deus que nós habita, para que naquele dia a gente não seja achado ouvindo aquilo do Senhor: afasta de mim, porque eu não te conheço, praticou iniquidade. Senhor, mas tenho comido, bebido em tua presença. Você não guardou minha palavra. A minha palavra dizia assim, e assim você não guardou. Minha palavra diz que era para você andar com pureza, não em prostituição, não em adultério. E você andou, você concordou com aquele que andava, você folgou com essa injustiça. Então, e ouvi do Senhor: afasta de mim que eu não te conheço. Então, irmãos, não adianta a gente estar em ministério algum, em comunhão com muitas pessoas, em comunhão com muita gente, se nós não estivermos enquadrados na palavra. Ela nos julgará, nós temos que colocar isso na cabeça. Ela que nos julgará. Ninguém vai nos julgar. Pastor, aquele que esteve sempre do nosso lado, um irmão, um amigo. Não, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Ela que nos vai levar ao céu. Ela é o nosso caminho, ela é o nosso mapa. Então, que busquemos ao Senhor. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se você está nela, você está em Jesus. A gente não depende de estar interligado com alguém para poder a palavra de Deus estar em nós. Bom é em obediência. Mas se não há obediência, você pode estar sozinho. Mas se você estiver em obediência na palavra e guardando ela e fugindo dos frutos da carne, que é a infidelidade, a imoralidade, a maldade, a perversidade, a ruindade, a inveja, então você está fora da palavra de Deus. E a gente não pode pensar também: eu tenho um coração tão bom, eu sou tão bom, e às vezes pratica tanta maldade e se faz às vezes de cego e acha que é bom. Então nós temos que colocar a mão na consciência e cada dia olharmos para a palavra, porque Deus diz: pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. Não adianta nada a gente estar ligado com pessoas que você conhece o fruto, que tem maus frutos, que você conhece ali as obras da carne e acha que está tudo bem. E não é assim. Então nós temos que estar ligados na palavra de Deus. Ela que nos salvará. Mas é que a gente fica sozinho, mas a gente está nela, ela que nos salvará. Ela que nos guiará por toda a vida, para recebermos. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Que as nossas boas obras nos sigam, que a palavra de Deus nos siga e que nós possamos servir a esse Deus em santificação a cada dia. Que a graça e a paz desse Deus seja com você. Ore ao Senhor, busque da palavra. Não espere por ninguém, peça ao Espírito Santo. Ele é o autor das Escrituras, da Bíblia Sagrada. E Ele nos dá discernimento, Ele nos ensina. Vai orando, pede a Deus: Deus me dá discernimento na palavra, entendimento nela, para que eu faça conforme é necessário. Precisamos ser humildes para pedir ao Senhor. Nós precisamos ter humildade, não ficar com arrogância. Um diz que é assim que interpreta a palavra. A Bíblia fala que ela não é de particular interpretação. A palavra de Deus não é de particular interpretação. O que eu acho ou o que você acha, no fundo, existe a verdade da palavra lá. E o que eu achei, o que você achou, pode ficar aniquilado. Então nós precisamos pedir o Espírito Santo discernimento. Nós precisamos pedir a Jesus o discernimento da palavra, o que a gente deve fazer e como a gente deve se portar e como a gente deve seguir a palavra, o que precisa e o que não precisa. Porque Jesus deixou a sua igreja fundamentada nos apóstolos. Então nós precisamos olhar essa palavra com zelo, porque Jesus buscará essa igreja. Se não tivermos enquadrado nela,
aquele que não estiver enquadrado nela ficará para trás. Se nós não tomarmos cuidado, Deus disse, vigiai. Portanto, vigiai para que aquele dia não te pegue de sobreaviso e você fique para trás, preocupado com as obras da carne, preocupado com muita coisinha e os frutos do Espírito ficando para trás. Que o Senhor Jesus te abençoe, te dê força e te dê graça nessa jornada, nessa caminhada. Amém.